padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. A alegria da fé fecunde nossa comunhão, congregados aqui na comunidade orante nesta hora, por graça de Deus, ao redor da amada Mãe Maria, a Senhora da Piedade, padroeira do estado de Minas Gerais, a Mãe dos missionários. Sua presença amorosa de Mãe nos consola e é garantia de intercessão a Deus por nós todos, nas necessidades de nossas famílias, da Igreja e de nossa sociedade. Discípula exemplar, Maria nos inspira e nos convida à escuta da palavra santa de nosso Deus, interpelação que nos aponta o caminho e nos move na busca sincera da conversão de nosso coração. Vamos viver este momento renovando o desejo de sermos tocados por esta palavra santa que nos sustenta no caminho e nos dá sabedoria, a fim de que possamos ser, de verdade, missionários e missionárias, discípulos e discípulas dele, Cristo Jesus, na alegria deste mês missionário, mês de outubro, anunciando o Evangelho da vida, particularmente pelo testemunho. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: "O que Moisés vos ordenou?" Os fariseus responderam: "Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la." Jesus então disse: "Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe." Amado irmão, amada irmã, hoje é domingo, dia do Senhor, e essa experiência bonita de celebrar em nossas comunidades de fé nos fortaleça, colocando-nos abertos a esta verdade bonita e a este compromisso que somos chamados a vivenciar no bem e no amor. Nós estamos em comunhão hoje de modo muito especial nesse dia do Senhor com o nosso santuário nacional da Mãe Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, vivenciando hoje nesta comunhão bonita o segundo dia da novena que nos prepara para a festa da Padroeira do Brasil, rumo aos 300 anos desta beleza que é a presença amorosa de Maria em nossas vidas, na vida da Igreja, nos inspirando neste caminho missionário. Esta palavra de hoje nos há de colocar também em sintonia com a Igreja no mundo inteiro, quando nossos corações se voltam orando e pedindo êxitos, bênçãos e graças de Deus para a realização do sínodo ordinário sobre a família. Ora, a família se edifica exatamente pela união bonita no matrimônio entre um homem e uma mulher. Um desafio existencial e abertura indispensável à ação da graça de Deus para exatamente configurar a família, que é essencial para o caminho de nossa vida, como escola de santidade, de vida, de fé e de amor. O Senhor adverte, Moisés deu a liberdade de se dar uma certidão de despedida para a mulher no divórcio em razão da dureza dos corações. Mas é preciso, portanto, trabalhar os corações nossos que estão endurecidos
por contextos vários e por desdobramentos na nossa sociedade, não nos permitindo abrir mão da verdade, do amor e, é claro, de um esforço para configurarmos em nós aquilo que não temos e para alargar o nosso coração na medida que nos capacita a viver compromissos importantes da aliança que somos chamados a assumir. Jesus, por isso, confirma para os discípulos que nós somos chamados a estabelecer e a viver vínculos de aliança, como no matrimônio, e que nós não podemos viver a infidelidade e precisamos nos tornar capazes desta experiência. Os discípulos fizeram novamente em casa perguntas sobre o assunto e Jesus foi claro: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Traziam então as crianças para que Jesus as tocasse. Os discípulos não queriam, mas Jesus as recebia. E vendo isso que os discípulos faziam, Jesus aborreceu e disse: deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como crianças. Quem não receber, disse ele, o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçava as crianças, abençoando-as e impondo-lhes as mãos. É preciso ter um coração que nos faça capazes de acolher a verdade do amor de Deus e de nos colocar à altura de corresponder a esse amor. No nosso mundo moderno, tende-se muito a reduzir o homem unicamente à dimensão horizontal. Talvez por isso nos incapacitando de viver aquilo que de fato é maior, que exige, que nos pede uma experiência de testemunho. É preciso ver e compreender por que não nos abrimos ao absoluto. A resposta está na experiência de cada um de nós, mas também escrita na história da humanidade, com o sangue derramado em nome de muitas ideologias, regimes e de valores na contramão do valor do amor e da construção de uma humanidade nova. Deus nos ajude, portanto, a viver a experiência bonita da escuta, para que nós nos capacitemos para esta experiência importante de dizer sim ao amor de Deus. Termino lembrando São Gregório Magno quando dizia assim: seja o pastor, eu, você, cada um de nós, discreto no silêncio, útil no falar, para não falar o que deve calar, nem calar o que deve dizer. Deus nos ajude a ter sabedoria para correspondermos ao compromisso na aliança que assumimos. Amado e amada de Deus, iluminados pela palavra de Deus que amorosamente nos conduz, luz para nosso caminho missionário e lâmpada para nossos pés, confiantes da intercessão da amada Mãe Maria, renovemos nossas preces e súplicas, recordando-nos dos pobres e dos enfermos, dos sofredores, de nossos familiares e de todos no exercício de suas responsabilidades. Particularmente oremos por aqueles que precisam de nossas orações, nos pedem orações, e por aqueles pelos quais temos obrigação de orar, particularmente os missionários e missionárias nas muitas frentes, anunciando corajosa e profeticamente o Evangelho da vida. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens.
e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Com a alegria da ermida, da padroeira do estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira